Senhoras e senhores, bom dia. Iniciaremos neste momento a solenidade em homenagem ao desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados à Justiça Federal do Piauí. Este evento é a expressão do reconhecimento e da gratidão desta Justiça Federal ao seu legado. Compõe o dispositivo de honra o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, coordenador regional do Sistema de Conciliação do TRF1, homenageado desta solenidade, o desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, vice-coordenador dos Juizados Especiais Federais do TRF1, o juiz federal Rodrigo Pinheiro do Nascimento, diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, o juiz federal Nazareno César Moreira Reis, representando a direção da Associação dos Juízes Federais no Piauí, a servidora Fabíola Castelo Branco Silva Costa, representando os servidores da 5ª Vara Federal, o desembargador Lirton Nogueira, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Piauí, o deputado estadual Henrique Pires. Convidamos a todos, para em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino do Piauí, executados pelo sanfoneiro Inácio Botelho.
com a palavra o juiz federal Rodrigo Pinheiro do Nascimento, diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, que fará a abertura oficial desta solenidade. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à Seção Judiciária do Piauí. Saúdo o nosso homenageado, ora quase ministro, desembargador Carlos Brandão, na pessoa de quem saúdo todos os demais desembargadores aqui presentes, doutor Veloso, doutor Lito. Saúdo na pessoa do meu amigo Nazareno César Reis, todos os amigos juízes e juízes federais aqui presentes. Externo também essa saudação ao amigo Tiago Brandão, representando aqui os nossos valorosos juízes do Estado do Piauí. Saúdo a doutora Ana Valéria e a doutora Fabíola, a pessoa de quem eu externo minha saudação a todos os dignos e dignas servidores e servidoras aqui desta casa. E saúdo a pessoa de doutora Danise, doutora Ceci e da mais nova integrante, Maria Augusta, os familiares e amigos do homenageado. A Augusta saiu do sono da beleza, né, para prestigiar o avô nesta manhã de festa. A Seção Judiciária do Piauí tem a honra de receber todos e todas nesta singela, mas porém significativa solenidade. Eu digo singela apenas no nome, porque para nós ela representa um grande valor, carrega um grande valor para todos nós que formamos a Justiça Federal aqui no Piauí. Sentimos-nos profundamente honrados, juízes, servidores, em especial todo o povo piauiense, com o merecido ingresso, doutor Brandão, de Vossa Excelência, no STJ. Às vezes também nos assalta um pouco assim de receio, porque nós perdemos mais um representante do Piauí no tribunal. Mas, como Santo Agostinho fala, e é profético, nós temos fé. E a fé, como dizia Santo Agostinho, é um livro em branco que Deus se encarrega de preencher no decorrer da trajetória. Como disse, é motivo legítimo de orgulho para nós ter o primeiro piauiense, o primeiro juiz federal de nossa seção judiciária, sob o atual manto da Constituição, em compor o Tribunal da Cidadania. Eu não ignoro aqui que os desafios que se avizinham para Vossa Excelência são imensos, e não serão poucos. Mas ao longo destes quase 20 anos de convivência que tive com Vossa Excelência, eu aprendi que ainda maior é a sua força, sua fé, sua vontade e sua entrega de quem se lança à missão que lhe é confiada. Outro dia eu me encontrava com o seu Costa e com a Ana Valéria, e tão logo saiu sua indicação, o seu Costa me indagou: o que é que o doutor Brandão vai fazer agora? E eu pensava comigo, né? Ele não é daqueles que se detém com a linha do horizonte, é daqueles que atravessam o mar, porque para muitos é um limite, e para ele é um convite, é um desafio. Vossa Excelência caminha como quem conhece as rotas, mesmo quando o mapa é novo. Navega com serenidade de quem sabe que há ventos que só favorecem quem tem coragem de içar as velas. Na última conversa que nós tivemos, quando fomos à batalha, teve uma situação que Vossa Excelência me falou que me marcou muito, né? O homem se mede pela intensidade de suas relações. Naquele momento eu percebi que eu estava diante de um gigante. E por uns instantes eu senti como Gulliver, em meio às suas grandes jornadas, nas epopeias narradas por Jonathan Swift. Não poderia também deixar de mencionar aquilo que conversamos naquela oportunidade com relação à sua obstinação. Uma obstinação forjada numa paciência fecunda e temperada pela fé, sólida e silenciosa. Soube que a posse de Vossa Excelência ocorrerá no dia 27 de agosto. Para nós, para mim, pelo menos, é uma data memorável, né? Porque nós relembramos a memória de Santa Mônica, que é outra gigante na fé, cuja perseverança moldou nada mais, nada menos que Santo Agostinho, que é seu filho, que por 30 anos ela devotou essa dedicação para transformar em que ele é, que é referência mundial em todos os ramos do conhecimento filosófico. Que bela coincidência, para mim, melhor, né? Um sinal de uma providência divina. A sua trajetória, pelo menos a mim, me remete ao que o apóstolo Paulo escreveu
Eu abro aspas para fazer alusão à carta aos Romanos, aqui no capítulo 5. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Sua caminhada é um testemunho vivo dessa verdade. Fé, paciência e perseverança são mesmo os bálsamos que nos conduzem às promessas de Deus. Receba, pois, Caíto, nosso reconhecimento, nossa alegria, nossa oração, para que sua missão no STJ seja fecunda, iluminada e cheia de frutos de justiça. Muito obrigado. Com a palavra, o juiz federal Nazareno César Moreira Reis. Com a palavra, o juiz federal Nazareno César Moreira Reis, representando a direção da Associação dos Juízes Federais no Piauí, a JUFEP. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento todos da mesa na pessoa do eminente desembargador Carlos Brandão, agora homenageado nessa solenidade. Cumprimento toda a plateia na pessoa da doutora Denise, sua esposa, familiar, e todos os demais familiares, Tiago, Steve, Maria Augusta, Dona Maria. Cumprimento também os colegas juízes, pessoa do doutor Hélio Camilo. Cumprimento os servidores, todos, na pessoa da doutora Ana Valéria, nossa diretora. Cumprimento os demais presentes, senhoras e senhores. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a minha escolha e dizer que eu me senti um pouco, minha escolha para falar em nome dos juízes federais, tipo, e eu me senti um pouco, vamos dizer assim, tenso com essa escolha, porque falar sobre o caso Augusto Pinto Brandão é uma tarefa difícil, é uma figura muito complexa, com muitas facetas. E eu conheço há quase 30 anos e sei dessas facetas e admiro todas elas. É difícil falar assim sobre ele em curto espaço de tempo, dizer alguma coisa que as pessoas não saibam. Mas eu resolvi aqui, fazer ontem à noite ainda, fiquei pensando ali, escrevendo, pensando, lembrando como é que eu conheci o Caíto, como é que, o que eu lembro dele assim especialmente, né? E dessa tarefa de relembrar, eu não queria preparar um discurso, mas sim algumas notas, né, de lembrança. Então, me lembrei, primeiro, como eu o conheci. Isso deve ter sido por volta de 1995 ou 96. Eu não consegui precisar bem na memória, mas foi ou 95 ou 96. Eu era estudante de Direito, no segundo ou terceiro ano, e Brandão eu tinha se formado em 1993. Ele é da turma de 93 da UF. Formou-se junto com a minha irmã, Zânia, que é juiz em Pernambuco hoje. E eles faziam concurso naquele tempo, daquela turma, uma turma brilhante, a turma do Brandão, todos brilhantes. Ele o mais. E então eles faziam concurso, estavam fazendo, e eu me recordo exatamente do dia que eu conheci Carlos Brandão. Ele trazia para discutir com a minha irmã, que também era concurseira na época, a prova de procurador da República, a prova objetiva. E naquele tempo é uma coisa exótica. Eu me lembro que eu olhei aquela prova e achei aquilo esquisito. Uma série de expressões que a gente não encontrava nos livros. Era uma coisa... O concurso para procurador da República era um concurso assim, bastante diferente, né? E o Brandão trazia a prova e discutindo com ela, eu ficava olhando assim, eu estava por perto e fiquei observando aquilo, sabe? Esse cara é bom. Aí fiquei vendo ele falando, né? Ele dizendo, olha, essa questão assim, assado. E eu estudando e tal, né? Aquela coisa também de querer fazer concurso. E aí disse, esse cara é muito bom, gostei dele, vou ficar prestando atenção nele. E, pois é, o que aconteceu foi que ele realmente passou nesse concurso para a Procurador da República. Eu creio que, se ele não for o primeiro, mas seguramente entre os primeiros piauienses, foi o segundo lugar do concurso, né? E impressionante, foi uma coisa que me deixou bastante impressionado, porque não era comum que
pessoas do Piauí passassem nesse concurso. E eu, ontem, nessa minha rememoração, pensava exatamente assim, uma palavra para definir o Brandão. E eu pensei, tem várias, né? Mas uma que eu acho que particularmente dessa parte, dessa questão profissional dele, é o pioneirismo. Para nós aqui, pelo menos do Piauí, ele não foi pioneiro em tudo. Então, para começar, como eu disse, esse concurso era um concurso raro, difícil de passar, e ele passou. Ele passou depois para juiz federal, que também era um concurso difícil. Piauienses aqui que estudaram na Universidade Federal do Piauí, nenhum tinha passado ainda. Ele foi o primeiro piauiense estudando na Universidade Federal do Piauí a passar nesse concurso. Então, mais um pioneirismo dele. Ele chegou a assumir para a Procuradoria da República, foi para a Procuradoria da República, depois juiz federal. E eu depois, ontem, Brandão, lembrando disso, né, dessa nossa história e tudo, eu me lembrei, a Maria Augusta está falando que é verdade. Eu pensei comigo, rapaz, o Brandão é o culpado de eu ter me tornado juiz federal. Porque foi exatamente observando a figura do Brandão que eu pensei comigo, poxa, isso é uma coisa muito honrosa, conseguir passar nesse concurso. Eu coloquei isso como um desafio para mim. E certamente, inconscientemente, a convivência com ele me levou a isso. E agora ele chegará em breve no topo daquilo que nós chamamos, que os romanos chamavam de cursus honorum, ou seja, aquilo que é a sequência das magistraturas. Ele chega agora no topo que um juiz federal pode chegar. Isso é impressionante. 20 e poucos anos depois, ele consegue, mais uma vez, um pioneirismo. Depois, subir para o TRF, um pioneirismo, agora para o STJ, mais um pioneirismo. Então, isso foi o que me veio ontem, a coisa mais vamos dizer assim, que mais rapidamente veio à minha memória, perdão. Naquele momento inicial também, uma coisa que eu notei em você, perdão, que eu acho que foi uma coisa que depois se confirmou, praticamente todas as primeiras impressões que você tem com o Brandão se confirmam. Isso é um outro dado interessante. Ele expressa a personalidade dele de uma forma tão intensa que aquelas primeiras impressões que você tem se confirmam. Eu disse agora da inteligência. Mas eu também notei nele uma certa inquietude. Ele é uma pessoa muito inquieta. Ele não para um minuto. De certo modo, é até contrário um pouco à personalidade ou ao padrão nosso aqui local piauiense. Realmente o piauiense é mais pacato, mais tranquilo, ele é inquieto. Inquieto, sempre buscando coisas novas, sempre. E aí, talvez isso também tenha a ver um pouco com a inteligência dele, porque a inteligência do Brandão tem uma característica interessante também. Ela não é uma inteligência fresca. É uma inteligência polivalente. Você pode conversar com o Brandão sobre filosofia do direito, Wittgenstein, filosofia da linguagem, ou pode conversar sobre os arreios de um cavalo, sobre mecânica de moto. Tudo isso ele aprecia com o mesmo prazer, com a mesma competência. Isso é curioso, porque não é comum também entre nós. Então, essa é uma outra característica que eu notei nele. E, finalmente, uma terceira característica que eu consegui recapitular no Brandão é uma mistura de coragem com obstinação. Ele é corajoso para enfrentar os desafios. E isso ele já conversou comigo várias vezes sobre isso. Tentando me animar, né? Rapaz, você tem que, né? E eu sempre, né, Brandão, ali, aquela minha personalidade mais pacata, né? E o Brandão sempre dizendo, rapaz, você tem que ter mais coragem, você tem que ser mais, buscar mais e tal. E eu entendo isso, porque a personalidade dele tem essa característica, ele é corajoso e é obstinado. Ou seja, ele quando decide que vai atingir um determinado objetivo, ele atinge o objetivo, não tem jeito. Não tem jeito que vai atingir aquele objetivo. Isso é uma coisa também impressionante. A obstinação dele é muito grande. Esse espírito, portanto, Brandão, desbravador, ele se revelou aqui na sessão, no começo, quando eu cheguei. Antes mesmo de eu ser juiz federal, eu já tinha notícia dele, por exemplo, fazendo coisas que eram completamente inovadoras para a época, algumas coisas que são hoje bastante tranquilas, banais até, todo mundo vê, mas naquele tempo não era. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que não era comum. Um sanfoneiro em uma solenidade. Você não via isso.
Inácio, você não via... A primeira vez que eu vi um sanfoneiro numa solenidade foi na inauguração do juizado aqui, em 2002, né? 2002, ou seja, há 23 anos, e o Brandão foi quem trouxe. Então, cantador, essas coisas da cultura popular, ninguém via nas solenidades, simplesmente pareciam mundos separados. Isso não existia. E aí tem outra característica interessante do Brandão, dessa inteligência dele, ele busca intersecções entre os mundos. Isso é curioso também. Então, como eu dizia, que a história da mecânica de motos e tantas coisas, mas ele também tem prazer em conversar com as pessoas, e com as pessoas mais diferentes. Você vai ver o Brandão conhecendo, por exemplo, se ele te abrisse a agenda do telefone dele aí, vai ter o vaqueiro lá de Aruás, e vai ter o ministro do STJ, ou do Supremo, ou governador, quem quer que seja. Ele consegue conversar com esses públicos tão diferentes, com o mesmo prazer, com o mesmo interesse, com a mesma curiosidade. Isso é um dado também muito interessante da personalidade do Brandão, que eu sempre admirei, sempre achei muito interessante. E creio que, com essas experiências que ele foi adquirindo ao longo do tempo, ao longo dessas buscas que ele fez, essa inteligência dele foi se aguçando. Por exemplo, no começo, ele se interessava muito pelo Piauí. E hoje a gente está um pouco enciumado, mas ele era a Serra da Capivara, era nascente do Rio Parnaíba. Aí depois que ele foi para o TRF, ele já começou a mudar. Agora já é Canudos, ele começou a mudar, já é Bahia, aí daqui a pouco já é o Maranhão. Então ele já está, da última vez que eu soube, ele já estava falando do norte, já está começando a olhar para a Amazônia, já estou pensando, daqui a pouco ele já começa a falar. Então, essa é uma coisa interessante também do espírito do Brandão. Ele foi adquirindo essa visão do país, das coisas que vão se sucedendo e que dão uma compreensão maior da realidade. Uma outra coisa, e eu estou fazendo toda essa enumeração aqui, Brandão, dessas coisas, porque, como eu disse, eu não preparei o discurso, eu vim para falar com sinceridade sobre o que eu penso. Não é, aqui não tem nada preparado, aqui, coisas que eu realmente pensei e refleti e me lembrei. E um outro ponto interessante, que o Brandão também abriu meus olhos, realmente eu confesso que no começo, não como várias vezes aconteceu, o Brandão me dizer coisas que no começo eu ficava perplexo, eu disse, não acredito nisso, não concordo com isso, mas depois com o tempo a gente vai entender. Costuma-se dizer, Brandão, que o homem inteligente é aquele que acerta o alvo, e o gênio é aquele que vê o alvo que ninguém vê. Eu acho que é mais ou menos esse o seu caso. Você foi, em alguns momentos, você foi genial em algumas coisas. Por exemplo, essa coisa da aproximação do judiciário com a sociedade. A gente foi educado numa tradição, ali no final dos anos 90, uma tradição muito técnica. Então, o juiz é o juiz. O juiz tem que estar aqui. Aí, a boa parte é lá. Você não pode estar conversando com a parte, não é assim. Isso não é bom. Então, a gente foi educado assim. Foi assim que eu estudei nos livros, foi assim que eu aprendi, e é assim que eu me comportei durante muitos anos. E o Brandão não. O Brandão sempre foi uma pessoa aberta. As partes ligavam para ele. Doutor Brandão, você quer ir ouvir? Não, rapaz, vamos ver aqui e tal, estamos estudando teu caso, estou pensando. Aí eu falei, meu Deus do céu, o homem está falando. Então, mas, na verdade, aquilo decorria de uma confiança plena na sua própria fé. Ele tinha confiança plena no que estava fazendo, porque não parecia nada grave. Eu me lembro demais, cansei de ouvir dele isso, ele dizer, olha, Nazaré, eu não tenho medo de nada, tudo que eu faço é aberto, é transparente. E é verdade, ele fazia isso realmente de uma forma transparente. Aí depois a gente hoje já vê, né, a sociedade, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça hoje já fala, né, de aproximar-se da sociedade, linguagem simples, todas essas coisas que ele já falava há 20 e tantos anos. Já falava sobre isso. E muitas vezes foi incompreendido. Né? Mas, para além de todas essas virtudes dele, pessoais e profissionais, ele é movido, me parece, pelo que eu observo, Brandão, ele é movido por duas coisas. Pela fé, pelos seus afetos. Eu observo que são os dois combustíveis que o movem. Em primeiro lugar, a fé, ele sempre menciona muito Nossa Senhora,
sempre converso com ele, ele disse para mim, até me disse uma frase bonita, outra vez acho que ele não vai lembrar, né? Que ele disse que não tinha medo de nada, porque depois que ele está com Nossa Senhora, já entregou e disse, agora o que é Nossa Senhora decidir, está decidido, né? Não tenho medo, não. Então, ele sempre faz as caminhadas, cavalgadas lá em Aroás, a gente sabe, acompanha, né? E ele tem também, além dessa religiosidade, que é uma religiosidade também aqui, com uma marca curiosa, porque a religiosidade você pode exercê-la de várias formas, né? Aquela pessoa que vai para a igreja todo dia, tem aquela pessoa que vira ministro de confissão religiosa e tal. Tem vários tipos de religiosidade. Tem outros que não vão muito para a missa, mas gostam de ler a Bíblia e tal. A religiosidade do Brandão é uma mistura, é mais aqui um sincretismo também, no sentido de uma mistura da religiosidade com a parte cultural. Quando ele vai com um ato religioso, ele aproveita aquele ato para fazer uma cavalgada, por exemplo. Aí já vira um evento cultural também, não é só uma coisa religiosa. É mais uma vez ele exercendo essa coisa, essa competência da interseção entre os mundos, que ele é tão bom em fazer. E também ele é movido pelos seus afetos. Sem dúvida alguma, o mais forte dos afetos que ele tem, o amor é pela família, claro. A Denise, os meninos, agora a Maria Augusta, os netos, né? Então, isso aí, os sobrinhos, o pai, a mãe, são pessoas que realmente exerceram e exercem ainda, através do exemplo, uma influência muito grande sobre ele e dão uma sustentação, uma ancoragem necessária para ele ter toda essa desenvoltura. É preciso ter uma ancoragem, precisa ficar solto, não consegue fazer isso. Então, esse é um amor que o move, um amor pela família. E também um amor muito grande, um amor telúrico, também muito grande, que ele tem pelo Piauí. E agora, como eu disse, um pouco enciumado a gente aqui, também ele agora está traindo o Piauí com o Maranhão, com Bahia, ele está gostando também de outros estados, que é natural, haja vista que agora ele vai ser um juiz nacional. Vai ser um magistrado agora com jurisdição no país inteiro. Portanto, é óbvio que agora ele tem que olhar para o Brasil de uma forma muito mais ampla, como ele já vem fazendo. Eu poderia, então, continuar aqui e falar muitas outras coisas, mas eu não quero ocupar a solenidade inteira. Então, Brandão, eu gosto de mencionar também sobre você que, quando eu penso em você, eu penso sempre na alegria. Você sempre está alegre. Eu acho que o Brandão, quando ele acorda de manhã, ele diz, hoje é um ótimo dia para ser feliz. Eu acho que ele diz isso todo dia, porque você não encontra um Brandão triste hora nenhuma. Não existe isso. Ele está sempre alegre, está sempre sorrindo. Isso é muito bom. Isso é sinal de uma convicção interior bem atendida. Significa que a pessoa está bem consigo mesmo. Isso é bom. Mas a alegria dele não é uma alegria superficial, é uma alegria que vem de dentro. De quem tem convicção, de que está no caminho e escolheu, e buscou. De quem acredita naquilo que está fazendo. E ele é feliz realizando esses sonhos. Sonhos que também são sonhos de outras pessoas. Porque quando ele realiza, ele também leva consigo valores, símbolos, desejos, anseios de outras pessoas. Portanto, o meu desejo, Brandão, para encerrar, é que você continue sonhando alto e realizando os seus sonhos. Ouviremos o desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, vice-coordenador dos Juizados Especiais Federais do TRF1. Bom dia. Uma satisfação muito grande estar de volta aqui na sessão do Judiciário de Piauí para uma justíssima homenagem ao ministro Carlos Augusto Pires Brandão. Eu saúdo a todos da mesa, começando por Sua Excelência, ministro Carlos Brandão, diretor do Foro, desembargador Lipton, servidora Fabíola, juiz federal Nazareno e deputado estadual Henrique Pires. E também outros aqui da assistência. Eu sempre digo isso, minha esposa diz, olha,
não cita os nomes, porque você vai esquecer. Bom, mas eu vou tentar aqui durante a minha fala lembrar alguns. Quero dizer que o padre Antônio Vieira, ele escreveu que a maior pregação é o exemplo. Não são as palavras, são o que as pessoas fazem. Essa é a melhor pregação. E o Luiz Carlos Augusto de Brandão é um pregador pelo exemplo. O juiz federal Nazareno já elencou inúmeras as suas características, das suas realizações. Eu quero falar aqui também, não tanto como o seu colega do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas como um amigo. Porque eu e o ministro Brandão fizemos o segundo ano científico juntos, lá no Colégio Diocesano. E o nosso time foi campeão. E é interessante, porque depois que nós terminamos aquela época científica, nós fomos para cursos diferentes que não o direito. O ministro Brandão foi para a engenharia elétrica, se formou em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu fui inicialmente para a medicina veterinária. Depois, ainda no curso de veterinário, eu fui para o direito. E o ministro Brandão terminou o curso de engenharia elétrica, montou um negócio, e foi algo que o Nazareno terminou esquecendo. Também o ministro Brandão tem experiência no comércio, porque ele montou um negócio ali na Pissarra, que eu mesmo tive a oportunidade de visitar, naquela época, uma loja de venda de materiais elétricos de construção. E depois ele veio para o direito. E, como bem dito, foi promotor de justiça, foi procurador da República, juiz federal. Durante 10 anos, de 2005 a 2015, foi convocado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, período que houve um pequeno lapso que, entre 2010 e 2012, o ministro Brandão veio ser o diretor do foro da seção judiciária do Piauí. E aqui no Piauí, o ministro Brandão fez algo que eu acho fantástico, que ele agora está replicando, que é a Casa da Justiça e da Cidadania. Ali onde era a antiga Casa Rosada, na Praça da Bandeira, ali foram instalados os juizados especiais federais, com toda a dificuldade. Viu, Brandão? Vossa Excelência merece uma salva de palmas pela sua recuperação. E agora, ele está espalhando a justiça por todo o território da Primeira Região, por meio dos pontos de inclusão digital, ou então das unidades colaborativas descentralizadas. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em várias instalações. Só no Maranhão, nós instalamos 14 unidades colaborativas descentralizadas. Isso significa levar a justiça aos mais carentes. Eu disse que Jesus Cristo, ele disse, a boca fala o que o coração está cheio. Então, Jesus Cristo, ele disse que, olhe, quando for no dia do juízo,
vocês vão aparecer do lado esquerdo e do lado direito. E eu vou dizer, olha, eu estava preso, tu não foste me visitar. Eu estava com fome, não me deste de comer. Eu estava com sede, não me deste de beber. Eu estava nu e tu não me vestiste. E para vocês que irão me acompanhar, eu vou dizer, eu estava nu e me vestiste. Estava preso, foste me visitar. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava com fome e me deste de comer. E aqueles que Jesus disse que iriam acompanhá-lo, perguntaram a ele, mas Senhor, quando foi que nós te demos de beber quando estavas com sede? Quando foi que nós te demos de comer quando estávamos com fome? Jesus disse, quando cada um desses pequeninos passou por essas dificuldades, e vocês fizeram isso, vocês fizeram a mim. E foi isso que o ministro Brandão fez. Levou a justiça àqueles que têm fome e sede de justiça. Então, ministro Brandão, o seu galardão está preparado no céu. A sua homenagem, essa homenagem que está sendo feita aqui, maior será no céu. Porque é a palavra de Jesus que se cumprirá. Não tem jeito. Quando Vossa Excelência chegar, ele vai dizer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer. E o ministro Brandão, ele tem uma formação acadêmica sólida, graduado em Direito pela Universidade Federal de Piauí. Outra situação, estivemos juntos, fizemos um mestrado juntos no convênio entre a Universidade Federal de Piauí e a Universidade Federal de Piauí, em Pernambuco. Somos mestres em Direito da mesma turma da Universidade Federal de Pernambuco, que em homenagem ao deputado Henrique Pires, que veio de lá para se integrar ao Piauí. E aqui nós rendemos esta homenagem. Fez também, como nordestino, e aí talvez a razão da sanfona, doutorado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, o ministro Brandão tem essas características, a formação jurídica sólida, o trabalho em prol dos mais carentes. Mas eu quero também aqui não só homenageá-lo, mas homenagear a doutora Denise. Eu estava ali, os colegas fizeram uma conta e me perguntaram, Jesus sumiu? Porque ele mesmo disse, alegrai-vos, para que a minha alegria permaneça em vós. Ora, se ele está dizendo, a minha alegria vai além do sorriso. Jesus é uma pessoa alegre e contagiante, tanto que ele queria que a alegria dele passasse para os seus discípulos. E há uma expressão que eu acho que ela não foi bem cunhada. Quando diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Essa expressão ela não tem fundamento bíblico. Porque está escrito que Deus fez o homem adormecer profundamente. E de sua costela ele fez a mulher. E com certeza essa costela ela
era do lado do coração. Então, quando a Bíblia diz que Deus fez a mulher da costela, ele está dizendo é que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E essa é a expressão da doutora Denise, que sempre está do lado do ministro Brandão. Eu quero dizer isso como testemunho, porque nesta campanha que o ministro Brandão realizou, foi uma campanha sacrificante, e sacrificante principalmente para a família. Estou vendo aqui Cecília, sua netinha, Maria Augusta. Quantas horas, quantos dias, quantos meses esse convívio não foi sacrificado. Por isso, o ministro Brandão, às vezes ele dizia para mim: olha, Veloso, eu tenho que ficar com minha neta. Eu vou ficar com a minha netinha. Justamente por isso, porque ao lado dele está uma grande mulher e está também uma grande. Isso é também o prenúncio do que virá com sua atuação no STJ, que com certeza será uma atuação que dignificará a todos nós, os seus amigos, a todos nós, os piauienses, a todos nós que nos formamos na Universidade Federal do Piauí, e a todos nós que trabalhamos aqui no gigante da redenção. Não é isso, irmão? Que trabalhamos no gigante da redenção. Ministro Brandão, boa sorte no seu trabalho no STJ. E conte sempre comigo. Da mesma maneira que eu fui a todas as inaugurações dos PIBs, também lhe acompanharei nessas novas missões. Não agora só na igreja, mas no Brasil inteiro. Muito obrigado. Com a palavra, a servidora Fabíola Castelo Branco Silva Costa, representando os servidores da Seção Judiciária do Piauí. Bom dia a todos. Doutor Brandão, ainda vou lhe chamar de desembargador, porque me disseram que a gente ainda não podia chamar de ministro, mas eu queria logo chamar de ministro. Então, excelentíssimo senhor ministro do STJ, Carlos Augusto Pires Brandão, nosso honorário. Excelentíssimo senhor desembargador federal, doutor Roberto Carvalho Veloso, excelentíssimo senhor juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, doutor Rodrigo Pinheiro do Nascimento, excelentíssimo senhor juiz federal, doutor Nazareno César Moreira Reis, em nome de quem saúdo os demais componentes do dispositivo de honra desta cerimônia, senhoras e senhores. Querido doutor Brandão, no último dia 27 de maio de 2025, recebi com muita alegria e orgulho a notícia da sua nomeação para ocupar o cargo de ministro do STJ. Foi então inevitável lembrar-me de todo o seu esforço e dedicação à justiça do nosso país e da sua trajetória profissional, desde as longínquas aulas na UF, em 1998, passando pela criação da Quinta Vara, quando entrei na Justiça Federal, pela criação dos JEFs, até sua convocação para auxiliar no TRF1, com sua posterior nomeação para o cargo de desembargador federal do Egrégio TRF da Primeira Região, chegando aos dias atuais. Durante todo esse tempo, nunca o vi desanimar, nunca o vi desistir de um sonho, nunca o vi dizer que algo não poderia ser feito. Durante todo esse tempo, jamais deixei de ser sua aluna, jamais deixei de aprender com o Senhor, seja com os seus ensinamentos diretos, seja com o seu exemplo de vida. E foram tantas experiências e tantos aprendizados. Aprendi com o Senhor que o conhecimento, muitas vezes, diz muito mais respeito à maturidade pelas experiências vividas do que aquele tecnicamente aprendido.
Aprendi que fazer justiça não é seguir cegamente o disposto na lei, mas interpretá-la com sensibilidade em relação aos conflitos e anseios alheios. Aprendi que a inteligência emocional pode mudar o mundo e que saber lidar com as pessoas é o maior segredo do almejado sucesso. O mais interessante, porém, foi perceber que esse aprendizado não frutificou apenas em mim, mas em todos os que trabalharam e conviveram com o Senhor, fazendo com que seja sempre lembrado com admiração, carinho e respeito. Impossível, então, nesse momento, não exaltar os dons de sua privilegiada inteligência, a sua formação humanística e sua cultura jurídica. Em sua personalidade, revelam-se as marcas da autoridade que se impõe sem autoritarismo e sem perda da inabalável suavidade de gestos e da invariável modéstia de atitudes. Contudo, queria destacar verdadeiramente algo que ficou muito nítido em sua posse como desembargador federal do TRF da Primeira Região, no dia 3 de dezembro de 2015, quando muitos familiares e amigos se fizeram presentes no Distrito Federal, qual sejam suas qualidades de bom filho, irmão, esposo e pai, e agora avô. Um exemplo para seus familiares e orgulho para a classe dos magistrados, sempre digno nos seus julgamentos, sereno, sério e honesto. Registro que a vitória que o Senhor galgou não seria alcançada se não houvesse a firme presença da sua inseparável doutora Denise, esposa querida, amiga, companheira da alegria e da dor, e estimuladora constante das suas aspirações, e bem assim dos seus filhos, Antônio Augusto e Ceci, e sua neta, Maria Augusta, seus maiores tesouros. Uma lembrança especial e afetuosa também a sua mãe, Dona Ceci, que, embora não mais presente fisicamente no meio de nós, sempre se revelou na difícil e árdua criação de seus filhos, um exemplo de mãe amiga, incansável no ato de dar o seu amor. Não poderia deixar de falar ainda, e principalmente, da importância do seu pai em sua vida, Dr. Álvaro Brandão, também não mais entre nós, mas que protagonizou um momento ímpar em Brasília, quando, durante a assinatura do seu termo de posse, lhe ofereceram uma caneta para assiná-lo, e o senhor, surpreso, rapidamente protestou, dizendo: não, irei assinar o meu termo de posse como desembargador federal deste colégio tribunal com a mesma caneta que meu pai assinou o seu termo de posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Esse foi, dentre vários outros, um momento por demais emocionante. Espero que seja essa mesma caneta a assinar o seu termo de posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Queria, por fim, lhe agradecer por todas as oportunidades de crescimento pessoal e profissional a mim oferecidas e lhe parabenizar em nome de todos os servidores dessa Justiça Federal, com muita sinceridade, dizendo-lhe da nossa admiração e do nosso respeito. Que Deus o abençoe sempre e o conduza pelos caminhos da paz, da tolerância, da harmonia e da bondade. Parabéns, muito sucesso. Neste momento, ouviremos o homenageado desta manhã, o desembargador federal, ministro, Carlos Augusto Pires Brandão. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. A fome está chegando, né? Desembargador, pelo amor de Deus, vai devagar no acelerador. Então pisa no acelerador para passar logo, né? Mas olha, hoje foi uma manhã de alegria, gratidão, contas de saudades também, e terminam alcançando aqui, acompanhando o coração. Queria abandonar um pouco as saudações e, à medida que o pagador do Deus Vossa Excelência me permite, à medida que formos, então, conversando, nesses, espero 5 minutos, eu possa lançar os nomes que me antecederam, exaltar as palavras que certamente alcançaram
coração meu, de Denise e até da Maria Augusta, né? Vocês viram, ela confirmou as verdades, as sonhadas verdades de Nazaré. Mas é isso, minha gente. É uma longa caminhada, uma vida dedicada a servir, uma família, disse seu filho, uma família numerosa, 10 irmãos, Arthur da família, 10 irmãos. Eu sou um, fui caçula 5 anos, pessoal, tive esse privilégio. Depois, o destino do doutor pai da igreja me tirou esse privilégio e me lançou ser o penúltimo. Nessa situação, eu tive que estudar e trabalhar. E minha mãe, ela dizia o seguinte: olha, eu vou criar vocês para vocês servirem ao país. Fomos criados no livramento, nesse livramento, nessa perspectiva de servir ao Brasil. Esse espírito público, ele é de berço. Uma vez o Nazareno perguntou se minha família era de 1800. Eu disse: não, rapaz, 1900 para cá. Mas, Nazareno, tem um ascendente meu que é privilegiado pode com ele, só para dizer. Então, nós estamos no Brasil, esse sangue indígena que certamente corre nas nossas vidas. Nós já estamos há muitos anos, segundo a minha guidão, né, das Américas. De modo que o Brasil é nosso, viu, Fabio? Veloso, o Brasil é nosso. E vamos contribuir certamente com as instâncias mais nacionais, expressando esse sentimento de pátria, né, de terra também, esse sentimento de pertencimento, de ancestralidade, que deve certamente povoar os nossos sonhos, as nossas esperanças. Eu sempre fui muito esperançoso, um pouco desanimado. Até quando aquela moto parava, era uma 400, difícil de pegar, e o pessoal: como é que o Brandão bota para pegar essa moto? Porque era motor cheio, pessoal, pesado. E eu botava, dava só 3 lavadas nela e ela pegava. Aquele ânimo, né? E conheci todo o estado do Piauí, na moto, e com isso, eu e Veloso, nós temos um parque nacional, o Parque Nacional da Nascentes do Parnaíba, pessoal, como juízes federais. Então, é um feito já grandioso, a ponto do Robert Rios, lá no Teatro 4 de Setembro, quando a gente fez o desfecho, convidando o presidente do Congresso Nacional, à época, o senador Edson Lobão, Robert Rios, disse assim que era a terra de Piracuruca da Dona Legiorgente. Minha família também tem raízes lá. Ele disse: Brandão, você não precisa fazer mais nada, está resolvida a sua vida, você já entrou para a história. Então, o Parnaíba, quando eu chegando aqui, era um sentimento de estava ali por ser acalentado. O rio estava abandonado e nós movimentamos muito a sociedade para a sociedade acordar para aquele valor, para aquele patrimônio. E mobilizamos diversas instituições. Eu lembro que nós levamos quase 90 instituições numa viagem que nós fizemos às nascentes do Paraíba. Inclusive, o procurador da República que veio para cá, de Minas Gerais, eu liguei: olha, tem que mandar alguém. E o Ministério Público na certa pensando, não vou nisso, né? Mas aí o Procurador-Geral da República encaminhou o Procurador da República das Minas Gerais. E ele me ligando e dizendo: desembargador, e a hospedagem? Eu disse: a hospedagem é por minha conta. Por quê, pessoal? Porque nas nascentes do Paraíba, nós dormimos ao relento. Eu pedi a Deus, vamos dar uma proteção aí nesse dia, né, Marina? Que não chovesse, né? Então foi tudo bem. Depois a gente foi a Brasília e o presidente Fernando Cardoso assinou esse decreto. Depois do decreto, aí vem os ambientalistas. Isso aí não tem nada a ver, muito pouco. Muito pouco. A maior área de preservação permanente, Ana Valéria, fora da Amazônia, João Pedro. Um feito difícil de alcançar.
Mas dizer que era muito pouco, Luciano, inclusive é errado. O desembargador está errado isso, porque o que o senhor está vendo aqui, o rio não é o rio. Não é o rio, não. É apenas a calha do rio. O rio é toda a bacia. E aí, doutor Pai de Igreja, a bacia onde as águas pluviais caem e jogam para... E o que eu tenho que fazer mais? Então agora você tem que criar um comitê de bacia do Rio Parnaíba. Lá vai eu, pessoal, coordenando uma comissão pré-comitê do Rio Parnaíba, junto com o CREA, diversas instituições, Codevasf. E eu aproveitava que eu não gostava de tirar férias, mas eu tinha que tirar férias para viajar para São Paulo, para Ceará, para Pernambuco, para saber como é que tinha sido criado esse comitê. Inclusive, uma vez, conversando com uma dessas autoridades maiores do Estado, ele disse, não, eu não vou poder ir porque eu não estou de férias. Eu disse, rapaz, eu exatamente estou indo porque eu estou de férias. E criamos, olha, pessoal, 17 anos nós passamos lutando e criamos o comitê da bacia do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba. Isso é só para mostrar quanto a justiça pode fazer, quanto um juiz pode ser referência para a sociedade. Sempre tive isso muito, doutor Nazário, o juiz como referência. O juiz não é uma pessoa qualquer, não é um funcionário público qualquer. Ele é algo que, né, as pessoas se referenciam, os jovens se referenciam, as crianças também. O pessoal diz, Pagador, por que você quer ser ministro? Se, do ponto de vista da emoção, qual vai ser a maior emoção? Todo, não, é que eu vou abraçar minha esposa, o ministro abraçando a esposa, né? Eu vou abraçar, né? Isso é não. Chegar numa escola pública e dizer para o menino assim, vocês também podem ser ministros. Pessoal, o Brasil é grande, viu? É grande, eu andei em 23 estados no país. 23 estados. Muitas vezes, alguns apoiadores mais localizados no Brasil, mais experimentados nessa arte de ascender na escada burocrática, Marina, eles diziam assim, mas Brandão, larga essas viagens, tem que ficar aqui nos jantares de Brasília. Mas eu achei melhor apostar no trabalho e apostar no que eu fazia, na programação que eu fazia. E andei, o Piazza, 23 estados da federação, não nas capitais, mas no interior. E também semeando o que o Veloso falou, né? Não semeando só a palavra, porque uma festa sem uma ação ampla, uma ação concreta, realizadora, é uma fé vazia, dizia São Tiago. Respeito aí, doutor Tiago, Brandão, nosso juiz, lembrando aí Vossa Excelência. Vazia. Então, lá, pregando a palavra pela ação. E numa eu lembrava muito daquele prefeito Sucupira, né? E eu tinha, a gente falava, a gente tem que fazer esses postos avançados, mas os juízes, doutor, não queriam os postos avançados, porque há uma suspeição em relação às parcerias. A gente tem sempre uma cultura muito burocrática do século XIX, aquele sistema piramidal, verticalizado, hierárquico, e não queremos conversa com as outras instituições. Depois de tanto lutar um ano, aí abriu a primeira possibilidade. Em Xorroxó. Eu posso abrir como é que foi o episódio, pessoal? Eu conversando com o advogado, o procurador de lá, eu não sabia, eu pensei que era um advogado, e gostei da conversa dele, e espero que esteja gravando. Eu disse assim, esse aí já vai sair com a eliminada. Aí quando terminou a conversa, o senhor está saindo de onde? O senhor está falando de onde? Aí ele disse, de Xorroxó. De Xorroxó? E o senhor trabalha aí em Xorroxó? Ele disse, não, eu moro aqui em Xorroxó. E o senhor gosta de Xorroxó? Ele disse, eu amo Xorroxó. Aí que saiu, viu, doutor Arthur Napoleão, Charles, aí que deu aquela ideia, a Lúcia saltou na ideia. Por que nós não instalamos um posto avançado da Justiça Federal aqui? Eu já tinha pesquisado ali na hora, conversando com ele, porque é por vídeo, né? A quem estava vinculado. Né? E ele disse, mas como?
Eu disse, Chorrochó, ligado a Paulo Afonso, e lá tem um juiz maravilhoso. Olha, esse juiz é o juiz, entendeu? Aí encher a bola do juiz. E você vai dizer o seguinte para ele, o senhor vai dizer o seguinte para ele, que eu fiz todas essas considerações sobre ele, mas eu só faço isso aqui se ele pedir. Rapaz, 5 minutos depois, menos de 5 minutos, doutor Edson, a ligação de Paulo Afonso, era o juiz João Paulo Biru. Vai, não, vamos fazer um post avançado de show. Não tem aquela noiva que bota uma dificuldade para casar. Nem, mãezinha, nada, já disse logo. Vamos fazer. E aí, no dia de estar lá, um dia antes, Marina, o presidente Lula escolhe um dos ministros para compor um tribunal. E era muito amigo meu, ministro, e eu tinha que ajudá-lo no Senado, né? Então o pessoal todo, não, agora é hora de você ajudá-lo e tal. E começa logo amanhã, que senão amanhã eu estou de chorrochó. Então eu não posso faltar chorrochó. Pego um avião, olha a dificuldade, vou para Recife, depois Alessio, Torres, Ibamar. No outro dia, para chegar em Paulo Afonso, prefeitos, vereadores, tudo me esperando, seguimos viagem, 7 horas para chegar em Chorrochó, pessoal, ligando a Paulo Afonso. Quebramos 2 carros da Justiça Federal. Eu disse, meu amigo, para o pobre, se para o poderoso, que é a Justiça Federal, está difícil chegar, Alexandre, imagine para o pobre. Quanto é difícil, eram poucos quilômetros, mas as estradas, muitas vezes a gente pensa da dificuldade das estradas. Certo é que instalamos, a sociedade estava toda presente, eu andando pela cidade, Carlos Alberto, eu me defronto com uma igreja grandiosa também, Daniel, e eu pergunto, essa igreja é muito antiga? Não, isso aqui deve ter 150 anos. 150 anos. Eu tenho umas perguntas que a gente faz assim, a gente aprende. E quem foi que fez essa igreja? Gente, pasme. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro faz uma igreja dessa. Porque o que vendem, né, na literatura oficial, no discurso oficial, consensualizado, é que eu era um homem acelerado, doido, e que teria levado aquela sociedade a um pesadelo, a um tormento, a uma tragédia. Né? E aí eu, à noite, depois do jantar, tivemos um churrasco, e o prefeito de Canudos estava lá. Ó, aí chegaram para mim e disseram assim, qual como a coisa dá certo, pessoal? Uma coisa que dá certo, aí vai aumentando, né? Doutor Brandão, o prefeito de Canudos está aí, mas ele quer fazer um pedido muito difícil. E qual é o pedido dele? Ele quer botar um posto avançado em Canudos. E aí o prefeito pediu, vamos colocar no dia, já tinha lido muita coisa ali naquele momento que eu tive lá na internet, e tal, vamos colocar no dia 5 de outubro, que era o dia do massacre final, que coincide com o dia da Constituição, dia 5 de outubro. Isso era mais ou menos em abril, conversando com o governador Jerônimo. Ele disse, não, vamos fazer logo em junho. Não, dia 5 de outubro, mas doutor, é longe demais, abril, outubro, não, vamos fazer 5 de outubro. E fomos fazer em 5 de outubro, só que Carlos Alberto teve uma prévia antes no Oceano. Que foi o seguinte, gente, Canudos é um negócio tão importante, e eu sou coordenador com o Veloso da rede de inteligência. A rede de inteligência é o seguinte, é uma vitrine pela qual a gente bota os líderes para surgirem nessa rede. Então, nós idealizamos o seguinte, vamos fazer um dia só de Canudos. Então, vamos estudar a justiça no Brasil, como ela se desenvolveu a partir de Canudos. A justiça social no Brasil, entre Canudos e Belo Monte, porque Belo Monte era um nome consagrado pelo Antônio Conselheiro, e Canudos era o nome de lá. Então, entre Canudos e Belo Monte. E convidamos os grandes sociólogos do país e os professores mais versados nesse tema em Canudos. E o presidente do Tribunal de Justiça, que ficou muito amigo nosso, da Bahia, ele disse, pagador, o senhor vai fazer
no Fórum Rui Barbosa. No Fórum Rui Barbosa? Sim, eu vou criar um cenário que só vai ficar do lado do Rui Barbosa. Mas por que isso? Porque o Rui Barbosa, ele tem uma mágoa. Tem apresentado um habeas corpus a favor de Canudos, das pessoas de Canudos. E eu tenho certeza que ele vai gostar desse momento. Então, ficamos ali do lado, ele todo sentado, igual você aí, com a perna cruzada. E eu do lado dele aqui, e os professores também. E quase 600 pessoas participaram, Nazareno, desse evento. Foi o maior evento que já deu na rede de inteligência. Não teve nenhum mais que superasse isso mais cedo. E o interessante era a mensagem, né? Morria e não imaginava que um dia acontecesse isso na Justiça Federal, né? Pudesse se discutir esse tema na Justiça Federal. Então, esse Brasil tão desencontrado, pessoal, tão desconhecido, que eu me deparo muitas vezes e vem essa resignação, viu, doutor Nazareno, de fazer com que o Brasil acorde para esses talentos, para essas riquezas. Talento aqui como o Inácio, que Deus vai abençoar, que merece toda a proteção nossa. A viagem é grande, é cumprida, não acabou, doutor Veloso. Tem sempre aquela carta de São Paulo, sempre é lembrada, carta a Timóteo, que era um discípulo dele, e ele ali já se preparando para o martírio, e ele fala, né, que combateu o bom combate, né, que encerrou a corrida, a carreira, né, mas guardou a fé, era isso que São Paulo falava. Eu combati muitos combates, continuo combatendo, pessoal. Não estou cansado de pelear, de brigar, de lutar por um país melhor, deixar um país mais favorável à minha neta, aos amigos de minha neta, às amigas de minha neta. É fácil? Não é fácil ser uma espécie de bandeirante, de que vai, né, abrindo caminhos. Não é fácil. Quando a gente vai desbordando ali essas caminhadas, essas margens, a gente vai vendo o quanto é difícil. As resistências se levantam, fortíssimas, e que são resistências bem estruturadas em mentalidades antiquadas, anacrônicas com os desafios do país. Mas nós temos que enfrentá-los. E o bom é que nós não enfrentamos sozinhos. Deus sempre manda os anjos. O doutor Veloso, eu queria uma salva de palmas para ele. Eu sempre um anjo. Eu dizia, rapaz, pronto. Mas eu vou. E também, quando ele precisou do nosso apoio, né, Veloso? Ele foi presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, um cargo assim que ninguém ousava concorrer, e o Veloso nós tivemos com ele nesse embate também, e sempre que for necessário, nós estávamos ali nas fileiras do Exército. É uma caminhada que, se a gente observar, ela é muito interessante, porque ela é reveladora também, Marcelo. Eu estava conversando com o Baiano, e ele disse, e aí, qual foi a melhor da caminhada? Essa melhor da caminhada, algumas conclusões. Uma que eu achei fantástica, que eu estava sempre no caminho certo, Fabíola. Por mais que eu tropeçasse, por mais desafiadoras e íngremes que fossem as subidas, as ladeiras, mas eu sempre tive no caminho certo. Por mais assim, improvisado que fosse o passo, mas o caminho, a direção era a correta. Que é a direção do encontro, viu, pessoal? Que o país precisa ter. O país é um país marcado por fragmentações político-partidárias, fragmentações ideológicas, diversidades culturais que, se forem bem vistas, elas são riquezas. E elas precisam ser reconhecidas, essas diversidades, e valorizadas. Eu andei no interior do país, conversando com as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, abraçando as mães de família. Achava muito interessante, quando nós íamos inaugurar o determinado posto avançado, quem estava nas solenidades, sabe quem era? As mães de família.
Depois de tudo aquilo, doutor pai da igreja, eu chegava e dizia assim, mas por que a senhora está aqui? Porque meu filho está estudando isso aí do senhor. Minha filha está estudando isso aí do senhor. E eu vou dizer para ela que ela pode ser igual ao senhor, pode ser igual essa defensora aí que falou, ou esse procurador. E achava assim, o que me passa é que a sociedade confia no país, nas suas instituições. E nós não podemos, como magistrados, doutor, e aí Vossa Excelência tem um papel muito importante, desembargador Lito, nós não podemos frustrar essa expectativa da sociedade, doutor. Nós temos que acalentar essa esperança. Eu tinha muita coisa para falar, vida muito comprida aqui, né? Fizemos muita coisa. Reino do Puti, pessoal, um parque estadual, nós participamos. Fizemos a rede Pense Piauí. Fizemos, a gente faz juntos. E essa rede Pense Piauí, doutor Marcos Patrício sabe, que nós elaboramos, construímos 350 mil EPIs na pandemia, pessoal. Os 3 primeiros meses, no Piauí, foi horrível. Nós tínhamos um bom governante, o Wellington, e chegou o Wellington, tem que nos ajudar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até o pai da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Federação da Indústria, os empresários também, e nós conseguimos formular 350 mil EPIs, aventais, máscara, álcool em gel, nesses 3 primeiros meses. Gente depositando R$5 na fundação da universidade, gente depositando 20 mil, 50 mil reais, pessoal. De R$10 nós temos depósito, R$5 nós temos depósito. Quer dizer, a confiança que a sociedade tem nas instituições, doutor Daniel. Então, assim, Piauí viveu, e aqui a palavra para os magistrados, para os servidores também, Piauí viveu um isolamento crônico, secular. Nós tivemos aqui no Piauí um centro militar que nos protegeu das invasões das nações estrangeiras, que aqui chegavam e queriam se articular com as populações originárias. E o Piauí, ele é assim, o centro militar que vai organizar essa proteção do país e vai organizar também os caminhos que vão chegar às Minas Gerais. Quando a gente pega um livro de 1717 e vê que pelo Piauí, está lá escrito, pelo Piauí desceram os primeiros comboios de ouro das Minas Gerais, mais de 100 dias, pessoal, para sair lá na Barra do Iguará, não é do Iguaraçu, na Barra do Iguará, no Maranhão, onde foi construída a Casa Forte do Iguará. Então a gente vê o quanto foi importante, porque era um caminho que tinha uma guarda, uma proteção, e tinha inclusive a segurança alimentar, que era muito importante, além das questões do relevo, que a Serra do Mar é muito difícil. Então, poder, né, retomar essa história, e dar importância a essa história, e valorizar nas consciências das crianças, que elas podem muito e podem participar, talvez esse seja o nosso papel. Nós participamos de concursos federais, o Nazareno passou em todos os concursos que fizeram nacionais em primeiro lugar. Uma salva de palmas para ele. Primeiro lugar. O Hélio também é outro. O homem da terra dos parentes da Iracema, porque a Iracema nasceu em Pedro II, viu, Hélio? Tem um talento daquela serra aqui da Azul no horizonte. Só ia tomar um banho lá do Aí ia tomar um banhozinho e voltava. Mas olha, você em primeiro lugar também, o Hélio, em todos os concursos. Então é essa alegria, pessoal. Volto para o Piauí sempre, minha esposa linda, amada, querida. Ela entrou, vou falar aqui uma descrição. Ela entrou numa campanha para CRM. Filha, CRM, pois é, eu sou mestre e eu quero defender minha categoria, né? Minha classe profissional. Tá bom. Doutor, pai da igreja, eu ligava 11 horas para ela. Você está onde? Não, estou numa reunião. Reunião? 11 horas da manhã. Na casa da sobrinha. Aí eu, no final, como é que é um casal bem construído, né? No final eu já estava participando também ajudando a minha esposa nesse
nesse investimento aí eleitoral dela. Ela é talento. Muitos ministros, não só, né? Mas muitos eleitores chegavam, Marcelo, e diziam assim: ó, Brandão, você é gente boa, mas a Denise, né? E alguns chegavam a ponto, Maria, de dizer o seguinte: ó, eu vou votar em você por causa de Denise. Então, eu tive essa felicidade, essa bênção, que Deus me deu de dar uma família maravilhosa. Não tivemos problemas biológicos na família. Antônio Augusto, eu acho mais bonito, viu, pessoal? Eu sei que cada um tem seu ser, todo mundo é meio corujinha, né? Acho Cecília lindo. E a Cecília também, linda, maravilhosa, né, Cecília? E o Guilherme também, que é esposo de Denise, também de Cecília, que é muito bonito também, um grande profissional. Os dois passaram 7 anos em São Paulo como médicos, formaram oftalmologia, residência, depois foram para o Canadá, mas a minha filha, apesar de todos os convites, minha filha engravidou de Estão. Ela tem que nascer no Piauí, né? No Night State é o Piauí. E aí a minha filha é desse Night State aí, viu, o Agriberto? Então, minha gente, eu fui a Oeiras nessa proposta do Dr. Veloso, até a pedido de alguns amigos lá de Oeiras, e com as necessidades do Dr. Daniel e também do Dr. Rodrigo. Fomos a Oeiras agradecer também a Nossa Senhora da Vitória. Disse: não, está resolvida a minha vida aqui no Piauí, eu já vim, já agradeci, não precisa mais nada. Mas não tem aquelas coisas de Deus. E a última coisa que eu tinha que fazer aqui no Piauí não era para cantar vitória, para agradecer. Era para ir para uma outra cidade, doutor Rodrigo, chamada Batalha. Isso quer dizer o seguinte: a luta continua. Não vai parar. Muito obrigado, pessoal. Beijo de todo mundo. Obrigado, Maria Augusta. Marina, a luta continua. Convidamos a todos os presentes, a todos e a todas as pessoas presentes, a assistirem a um vídeo que resgata, por meio de imagens e memórias, a trajetória do Dr. Brandão na Justiça Federal do Piauí. E aqui eu quebro um pouco o protocolo para dizer que o vídeo ficou muito extenso, eram muitas imagens, e a gente teve que... Não deu para colocar tudo, Dr. Brandão, mas tem muita coisa aí. As terras onde passei, andando pelos sertões, os amigos que para deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, assim, roteiro mais uma estação. E a alegria do coração. E a vida andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. Adolfo Show.
Então chamará lá do tribunal. Já era para o serviço, não. Ele está acompanhando o Ezequiel. Pois é. Pompeu. O Alessio disse aqui. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa assim, rodeio mais uma estação. E a alegria do coração. Estou feliz. Por esse país, pra ver se um dia te chamo feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Caetano, quarto, Mar e Caetano aí. terra, inverno e verão. Mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu vejo. E a saudade do coração. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo um roteiro, mais uma estação. E a alegria no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu vejo. E a saudade no coração. E a saudade no coração. Luiz, obrigada. Luiz, por favor. Obrigada. Registramos a presença da juíza federal Marina Rocha Cavalcante Barros Mendes, os senhores juízes federais Agliberto Gomes Machado, Francisco Hélio Camelo Ferreira,
João Pedro Aire Moraes Soares Júnior, Daniel Santos Rocha Sobral, Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira. Registramos a presença dos familiares do Dr. Brandão, doutora Aura Denise, sua esposa, sua filha Ceci Brandão e sua neta Maria Augusta, seus sobrinhos, doutora Olívia Brandão e doutor Tiago Brandão. Registramos também a presença do professor Marcos Patrício Nogueira Lima, da Universidade Federal do Piauí, do Sindicato da PRF no Piauí, Cláudio Piazzarolo, presidente do sindicato, e o diretor jurídico, doutor Antônio Nogueira. E registramos também a presença do doutor José Paiva Igreja. Estão presentes aqui a diretora da Secretaria Administrativa, Ana Valéria Neiva, o diretor do Núcleo de Administração, José Ribamar Rodrigues do Monte, o diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas, Edivaldo Rodrigues. Estão presentes também, da Terceira Vara Federal, a diretora Marta Maria de Souza Martins Almeida Rocha, da Quinta Vara, Alessandro Salles Lustosa, da Sétima Vara Federal, Kelma Leal Rocha Aguiar. E online, via Teams, está o diretor da Vara Única da Subseção Judiciária de Picos, Eleomar Oliveira Brandão. Esta solenidade traz música e afeto, com a presença do sanfoneiro Inácio Botelho, para uma apresentação especial em homenagem ao Dr. Brandão. O jovem acordeonista teresinense começou a tocar sanfona aos 11 anos de idade e se destacou em diversos festivais, como o Festival Internacional da Sanfona de Juazeiro, na Bahia, e o Festival de Sanfonas de Teresina, premiado como sanfoneiro arranjador em Fortaleza e finalista do Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana por 3 anos seguidos, 2021, 2022 e 2023. Atualmente é integrante do grupo Paula Mileno Trio, músico da Orquestra Sanfônica de Teresina e professor sócio da Escola de Música Casa Musical. Para seguir no Instagram, o perfil é Inácio Botelho, _. O palco é seu, Inácio. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, eu não sou muito de falar em microfone, mas Deus tocou no meu coração, porque diante de tantos depoimentos bonitos aqui, eu acho que não me envolver com isso só se eu não fosse humano, né? E eu vou falar do meu instrumento para fazer uma comparação com o ministro Brandão. A sanfona, ela veio da Europa e foi adotada pelo brasileiro nordestino, e muitíssimo obrigado, Luiz Gonzaga, inclusive. Só que, muito tempo depois, quem foi nascendo no Nordeste, não sabendo da história, de onde ela vinha, não acreditava que ela poderia tocar música europeia, por exemplo, música clássica, por exemplo. E, fazendo a comparação com as Escrituras, Deus falou que o ser humano era capaz, muito capaz de alcançar voos altíssimos, de governar sobre muita coisa. Só que, um tempo depois, isso acabou se perdendo. E uma coisa que eu notei é que o Brandão, ele soube disso e foi com muita garra, né? Soube que era capaz e se capacitou e cuidou de uma coisa que eu acho muito especial, que é a interpessoalidade, né? A capacidade de lidar com as pessoas e de ser uma boa pessoa também, né? Não é à toa esses tantos depoimentos bonitos aqui, amigos que jogaram bola, é isso mesmo, lá no Diocesano. E isso é muito bom. E para fazer essa comparação, eu vou tocar 4 músicas. Uma, Beethoven, em homenagem ao Dr. Brandão, para mostrar a capacidade, assim como no meu instrumento ele tem a capacidade de tocar isso, né? Sabendo de onde ele veio, da mesma maneira, capacidade do ser humano, né? As outras 2, do gosto pessoal do Brandão, que eu já fiquei sabendo, Luiz Gonzaga e Dominguinhos, e para fechar, com chave de ouro, Inverno, de Vivaldi. Tá certo?
Bom, esses três foram, primeira, Quinta Sinfonia de Beethoven, a segunda, eu juntei a Asa Branca no arranjo meu com Eu Só Quero o Xodó do Dominguinhos. E agora eu vou finalizar com Inverno de Vivaldi, mas eu peço licença a vocês, porque essa música é muito difícil, vou ter que tocar sentado. Tá certo? E muitíssimo obrigado pela atenção de todo mundo. Eu sei que vocês estão com fome, mas a arte vem para a gente alimentar a alma também, tá certo? Então, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês.
Que lindos. Convidamos o diretor do foro da Seção Judiciária do Piauí, o juiz federal Rodrigo Pinheiro do Nascimento, para realizar a entrega de uma lembrança ao doutor Brandão, como expressão do reconhecimento e da gratidão da Justiça Federal do Piauí por sua trajetória e dedicação. Tentou quebrar um pouco o protocolo aqui, mas fazer justiça. A entrega da encomenda, nós vamos colocar a cargo da Associação dos Juízes Federais do Piauí. Eu chamo aqui o doutor Daniel, em nome da associação e também dos servidores, entregar essa simples lembrança aqui, doutor Brandão, que nós fomos atrás, fizemos uma pesquisa junto à sua base, Casa Família, doutora Denise, e ela nos deu aí um norte para fazermos essa entrega. Espero que possa lhe acompanhar aí nas suas novas aventuras, né? Só Francisco, pessoal. Agora em setembro, lá no Canindé. Eu sei que a barriga está apertando aqui com o estômago, mas aí, por conta da tosse do doutor Brandão, foram sugeridas essas imagens, né? E ontem eu fiz um périplo aqui por Teresina e também encontrei a santa que eu queria presenteá-la, doutor Brandão, que é Santa Mônica. Eu encontrei apenas 2 exemplares aqui em Teresina dessa imagem, e hoje pela manhã já falei com um amigo meu padre que já abençoou. É retrato da sua jornada aqui, nessa que lhe aguarda aí. Muito obrigado. Não, mas aqui vai caminhar comigo. Na mala, pessoal. A mala vai viajar. Olha aqui, ó. A mãe de Santo Agostinho. Pai da igreja, doutor da igreja. 14, justamente agostiniano. Santa Mônica.
encerrar. Bem, estava tudo muito bom, né? Mas agradecemos a presença de todos.